Oi pessoal, vamos fazer agora o 8º vídeo da série de modernização de um programa em Clipper Summer 87 para o Arbor gráfico. Da última vez que a gente estava fazendo o vídeo, no vídeo 7, a gente criou a tela do grid e conseguimos fazer a chamada dela no menu. Então vamos abrir o nosso projeto aqui, o MyFile, e nesse projeto a gente já tem aqui as nossas funções, 3 funções controller, três programas PRG de controller, um PRG de model, porque a gente está fazendo uma organização semelhante à MVC. E no vídeo de hoje a gente vai fazer com que os nossos dados que estão aqui nesse DBF, a gente abrindo aqui, clicando no browser, a gente vê os dados que existem já cadastrados, mas eles não estão no programa, eles estão aqui no nosso IDE. Então a gente vai fazer com que eles sejam apresentados naquela tela do grid, nesse nosso formulário grid contatos aqui. Se vocês se lembram, a gente tinha colocado aqui 2 botões, um de histórico e de uma alteração, e a gente iria fazer com que eles tivessem, além de apresentar os dados, a gente vai também fazer isso, vai fazer com que eles estejam disponíveis dependendo da função de menu que está sendo chamada. Porque aqui no menu a gente tem o menu da aplicação, na alteração e no histórico vocês veem que é a mesma função de ação. Então a gente vai começar por essa mudança e em seguida a gente vai começar a fazer a colocação dos dados no grid. Como é que a gente vai fazer essa chamada? Como é que a gente vai fazer para mostrar que um botão ou outro vai estar ativo? A gente vai fazer isso por um parâmetro aqui na chamada da função. Então a gente tem a função mostra grid contato. Quando é alteração a gente vai passar a letra A. Quando é histórico a gente vai passar como parâmetro a letra H. Aceita, está feita a alteração. No momento ela não tem nada significativo. E o que a gente vai fazer agora? A chamada da função no menu ela se dá de forma automática, ou seja, na hora que você clica no menu, ele já vai abrir a tela, o formulário. E a gente precisa então fazer o tratamento nessa hora que chama a nossa função, na hora que vai chamar o formulário. Vamos só salvar o formulário. E aí a gente vai começar a fazer a mexida nas funções. Essa função, como a gente estava falando de MVC, ela é uma função que vai estar no controller, porque ela está entre a camada que mexe com o banco de dados e a camada que é que faz a interface com o usuário. Ou seja, porque o menu faz interface com o usuário, a tela principal faz interface com o usuário. Se ela como ela não está ela está intermediando as duas camadas, ela está no controller. Ela vai estar, portanto, no controller do grid, no nosso controller grid.prg, porque é justamente onde vão estar todas as funções que fazem essa intermediação entre
a camada de visualização em camada de banco de dados, ou entre uma camada de entre uma chamada de visualização e outra que não estejam mesmo que não faça acesso aos dados do usuário, dados do banco de dados. Tá? O que a gente vai fazer? A gente já tem aqui no nosso controller grid, que é a nossa função que vai ser o nosso PRG, que vai ter todas as funções relativas ao controller para as telas relacionadas ao grid, as coisas relacionadas ao grid, e nela a gente tem aqui o nosso mostra grid contato. E o que a gente fez? A gente acabou de botar um parâmetro, um C botão, vou chamar assim, que é porque a gente passou a letra A ou a letra H. Então é uma função, é uma variável caractere, por isso coloquei C botão. Eu costumo usar essa notação. A primeira letra indica qual é o tipo da variável. Se é C para caractere, D para data, N para numérico ou L para lógico. Pode ser um L ou um B, pode ser, se você quiser, como lógico ou como booleano. Tá? E já recebemos nosso parâmetro. E o que a gente vai fazer? Vamos começar a tratar esse parâmetro. Então a gente coloca C botão ativo, vai receber essa informação. No caso, eu vou fazer uma avaliação, porque se eu fizer uma chamada dessa função sem colocar o parâmetro, eu não quero que dê problema. Então eu faço uma avaliação. Se o C botão for new, ou seja, ele não foi passado esse parâmetro, eu vou colocar uma letra qualquer, no caso X, só para não ficar vazio, e senão eu vou colocar o próprio C botão. E nessa função aqui vai ser só isso, porque ele vai abrir a nossa janela. Então, onde é que eu vou usar essa variável, esse C botão ou C botão ativo? O C botão foi usado aqui. O C botão ativo é que vai ser a informação que eu tenho que guardar. Eu vou, para poder fazer o funcionamento dela, como a gente vai estar usando todas as funções relativas ao grid, ao controle do grid, vamos estar fazendo nesse PRG, eu posso colocar essa variável como uma variável estática, C botão ativo, porque a visibilidade dela como variável estática significa que ela está visível em todas as funções desse PRG. Então a gente colocando ela desse jeito, na hora que for chamada, ela vai estar visível, ela já vai estar disponível tanto aqui quanto em qualquer outra função que eu utilizar dentro desse PRG. Mas isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. O que mais eu preciso fazer? Até aqui ele vai abrir a janela tranquilamente. A gente sabe, ele minimiza, tal, vai dar o load na janela, vai ativar, tudo certinho. Mas como eu vou falar para a janela que aquele botão está ativo? Eu vou passar isso através de um método da janela. Que método é esse? É o método de inicialização da janela. Onde é que eu vou achar isso? A gente vem no formulário do grid contatos, e a gente tem aqui os eventos. Tá? Os eventos que a gente vai estar chamando, eles são, na verdade, os métodos da classe. O que a gente está querendo fazer? Uma coisa que vai ser chamada na hora que a nossa janela for aberta. Que evento que é esse?
é um evento de inicialização, ou seja, a gente vai estar inicializando a nossa janela. Para isso a gente tem o evento onInit, que aí a gente vai acrescentar, clicar aqui no botãozinho de mais, para poder criar o grid contatos form onInit. Eu vou deixar o PRG assim mesmo, ele vai criar um PRG, onde ele declara a janela, essa parte ele já traz pronta. E o que precisa ter nesse onInit PRG? Aí vem uma coisa, uma dica que é importante, que é a seguinte: na hora que você eu vou colocar aqui dentro dessa função, eu vou chamar uma outra função, eu não vou colocar aqui dentro escrito a função. Eu vou colocar uma função, eu vou criar uma função inicia grid. Ah, mas por que eu estou fazendo essa função aqui, não estou fazendo já o código todo aqui? Por que estou chamando esse inicia grid? Eu vi isso num outro canal e que me chamou muita atenção e achei muito interessante essa dica. A gente costuma fazer isso porque a gente colocou aqui, tudo bem. Só que quando você tá aqui, você está mexendo aqui na janelinha, você vai ter aqui o onInit e tal. Digamos que você queira, você vai falar, eu vou editar, então você clica 2 vezes aqui, ele vai abrir de novo. E já está lá o módulo, você pode chamar por aqui também, mas se você pode clicar 2 vezes aqui, duplo clique, ele vai editar esse mesmo PRG. E o que acontece? Se eu, em vez de clicar aqui no sinal de mais, eu clicar no sinal de menos, eu vou fazer, porque é uma coisa bem simples de fazer. Você clica sem querer, digamos que você, na hora de você posicionar, o seu mouse deslocou um pouco, você clicou 2 vezes, o botão de menos ele vai excluir o valor, ele vai apagar o valor do onInit. E ele sempre pergunta se vai apagar também o formulário, olha aqui. E se você, por acaso, você for lá e apertar o sim, o seu código desapareceu, o seu PRG foi embora. Por isso, a gente deve fazer esse tipo de artifício. A gente clica 2 vezes, você vai ter vários PRGs simples assim, que são relativos a botões, a eventos, essas coisas assim. Mas é muito útil você fazer isso para você não perder uma codificação. Porque, querendo ou não, a gente faz essas besteiras de vez em quando. É uma coisa natural. Então a gente vem de novo. Você viu que eu não perdi nada. Só o que eu perdi aqui foi a chamada da função inicia grid, que a gente vai colocar no nosso controller. Então você, com essa ação simples de você colocar uma chamada de função dentro dos PRGs que são chamados pelos eventos de botões, de telas e tudo mais, você evita muita dor de cabeça, porque evita de você perder um código que pode ser muito longo, você pode ter demorado várias horas, e se você não tiver uma cópia dele, você fica sem mesmo. Então, fiz o nosso grid contatos form onInit, que é um padrão já da IDE. Você pode alterar, não tem problema nenhum, mas fica muito mais fácil da gente conseguir localizar dentro dos módulos todos, os agrupamentos dos PRGs. Então a gente vai deixar assim. Uma vez que a gente colocou isso, a gente pode vir aqui no controle do grid e escrever a nossa função inicia grid. Função inicia grid.
return new. O return new é automático quando está no final? É. Ou quando inicia outra função? É. Mas é melhor sempre deixar explícito. Feito isso, vamos lá. Agora a gente vai começar a botar o nosso... mexer no nosso grid. A gente vai precisar primeiro fazer essa questão dos botões. Depois a gente vai aumentando as coisas, fazendo o resto. A gente vai trabalhar com essa variável botão ativo. Então, se botão ativo igual a A, que a gente colocou na nossa chamada, ele vai fazer uma coisa. Se não, se for o botão ativo igual a H, ele vai fazer outra coisa, que são as ações de desabilitar os botões. Um else, que é para caso não seja nem A nem H, ele não ficar simplesmente sem fazer nada. Vai botar um end if. Vamos fazer a nossa avaliação. A gente tem lá aqui no nosso grid, a gente tem os dois botões. Esse daqui é o botão histórico e o botão alterar. E a gente vai mexer nas propriedades deles. Ah, mas essa propriedade que a gente vai mexer não está aqui na lista. Não está aqui na lista. Foi uma variável, foi uma propriedade que eu comentei no vídeo 7 de que não estaria na lista. Mas tem na documentação. Então, se vocês forem na documentação, vocês vão localizar. Como é que a gente mexe numa propriedade de dentro do programa? A gente vem aqui e coloca set property, que é para setar a propriedade. Quando você vai receber o valor de uma propriedade que tem, você vai usar o get property. E o set property você seta, você configura uma propriedade. O set property você coloca qual é o formulário, né? No caso aqui o grid contatos. Depois dele, qual é o objeto que está dentro desse formulário, no caso aqui o botão alterar. E a propriedade que a gente vai mexer, que é a propriedade enabled, que é habilitado. No caso, a gente está fazendo com que seja o botão ativo, seja o alterar, seja o A. Então a gente vai colocar como sendo true. Ele vai estar habilitado. Então, com isso a gente tem a propriedade na tela, no formulário grid contatos, objeto botão alterar, propriedade enabled, verdadeiro, para verdadeiro, true. E o nosso botão de histórico é justamente o que a gente vai colocar como desabilitado. Vamos lá, grid contatos, botão histórico. Se a gente quiser conferir se é mesmo esse o nome do botão, histórico está aqui, botão histórico. Propriedade enabled, valor falso. E quando for a opção de menu histórico, aí a gente tem que inverter. A gente coloca como falso aqui e verdadeiro. Então o histórico passa a ser verdadeiro, habilitado, e o outro, o alterar, está como falso. E se não for nenhum dos dois? Aí no caso a gente deixa desabilitado, não precisa ficar nada habilitado, porque a gente, na verdade, dificilmente vai cair nessa situação. Só se a gente fizer um erro no programa para poder
cair nisso. Certo? Vamos testar? Salvamos, compilamos. E temos nossa tela. Quando chamamos alteração, o botão de histórico está desabilitado e o botão de alteração está habilitado. Fechamos aqui no cadastro histórico. Aparece a tela com dados cadastrados, botão de histórico habilitado e botão de alteração desabilitado. Você pode, inclusive, fazer os dois botões na mesma posição, um sobrepondo o outro, e aí você vai habilitar um, habilitar outro. Você pode ficar tentando tornar visível. Você também tem uma propriedade se é visible ou não, né? Então você pode pegar e fazer essa mudança de tornar ele visível ou invisível, em vez de habilitado ou desabilitado. Então você pode desabilitar e tornar invisível, e aí o outro você habilita e deixa visível. Você pode fazer essas coisas, essas alterações. No caso aqui, seria essa propriedade aqui embaixo, visible. Que aí você altera ela para verdadeiro ou falso, você faz com que o botão deixe de aparecer. Você pode também usar isso para ficar mais bonitinho se você quiser. Eu não quis fazer porque vai ficar estranho um botão para um lado, outro para o outro, sendo que só um deles está visível. Então mas é uma questão de gosto, tá? Fizemos então a nossa mexida do botão para poder alternar entre o botão histórico ou o botão alterar. E como é que a gente vai colocar os dados dentro do nosso grid? Dentro do nosso grid a gente vai precisar fazer algumas coisas. Agora a gente vai começar a mexer no banco de dados. Como a gente vai começar a mexer no banco de dados, o que é que a gente precisa? A gente precisa ir no nosso Model NetAssoc, que a gente tinha criado aqui ele sem nada, então ele não tem nenhuma função por enquanto. E então, como supondo que vocês têm a prática, né, de utilização de Clipper, que a gente está fazendo é uma modernização. Então vamos, obviamente, primeira coisa, no nosso model, é abrir o arquivo. Eu podia abrir o arquivo na hora que vou ler os dados? Poderia abrir o arquivo na hora que vou fazer só cada operação? Poderia. Mas você vai estar fazendo muita abertura e fechamento de arquivo se fizer isso para cada rotina que você colocar. Porque você vai falar, na hora que eu apertar o botão, ele vai lá, abre e fecha o arquivo. Na hora que preenche o grid, ele abre e fecha o arquivo. Fica uma coisa muita transação de ficar abrindo e fechando o arquivo. Isso daí não é bom, principalmente quando você está em rede, você pode ter algum problema de comunicação, e aí você pode acabar corrompendo um arquivo, principalmente que os DBFs são arquivos muito frágeis com relação a isso. Então vamos criar uma função abre arquivo, porque aí a gente abre o arquivo lá na hora que a gente der a inicialização da rotina. Então enquanto a gente estiver mexendo com a nossa alteração de cadastro, a gente vai ter aberto o arquivo. Quando a gente estiver mexendo com a nossa alteração do histórico, o arquivo já vai estar aberto, porque ele vai estar, nos dois casos, ele vai estar aberto quando abrir o grid e preencher o grid. Então não há necessidade de ficar abrindo e fechando. Ou seja, na hora que a gente abrir uma janela, onde você vai fazer várias coisas, aí você abre o arquivo. Então vamos colocar a nossa função abre arquivo. Claro, eu estou dando esse nome de função porque é uma rotina, um programa que tem um arquivo só. Se você tiver vários, você vai ter que fazer uma rotina mais aprimorada. Nosso return new.
E no caso a gente vai fazer os comandos padrão. db use área to, qual é o tipo do arquivo, dbfntx, o true porque ele está abrindo uma nova área, e o netassoc, que é o nosso arquivo. Não vou precisar colocar o alias, porque o alias vai ser o mesmo. Se vocês precisarem de verificar as funções, tem aqui na tela de ajuda, vocês têm tem aqui referência com várias coisas, incluindo as funções de hardware, e você também tem nos vídeos anteriores os links que eu passei com relação à documentação de Clipper. E a maior parte das funções de Clipper funcionam ainda aqui no hardware, ok? Então vocês podem usar por lá, podem verificar quais são as funções que vocês precisam. Então vamos lá, netassoc, vamos abrir os índices, db-setIndex, no caso a gente tem aqui um mkass, tudo isso é porque a gente já sabe que está na documentação que a gente levantou antes, por isso a gente tem toda essa informação já fácil de ser colocada. Index. Outro índice é um nkass. E com isso a gente abre o arquivo. Obviamente vamos fazer uma função para fechar o arquivo. Função fecha arquivo, no qual a gente vai colocar um netassoc db close área. Então temos a nossa função de abrir e fechar o arquivo. Isso é suficiente? Claro que não. Agora a gente vai precisar carregar as informações do arquivo. Como é que a gente carrega isso? Eu vou criar uma função carrega grid, embora ele vai estar eu vou colocar ele, por ele mexer com ele mexe com o banco de dados, então eu vou colocar ele no nosso módulo. Tá? Um detalhe, aqui a gente tem duas opções. Uma é você já utilizar a função, você criar uma função já para carregar o grid, e na qual você vai ler todos os dados já nessa função, ou você pode fazer, como eu prefiro, fazer uma função que você lê os dados de um registro específico. E aí, usando essa função, você vai lendo você vai fazer uma que seria carregando o grid, que vai chamar essa função várias vezes, conforme você vai navegando pelo banco de dados. Então eu vou começar pela função de ler os dados. Essa função ler os dados nessa função a gente vai fazer o seguinte. Eu prefiro assim porque na hora que eu posso usar essa função que é para ler um registro, para poder alimentar tanto a tela de contato quanto o grid. Então vai ter a mesma função, vai fazer as duas coisas. Tá? Então a gente vai colocar function
ler dados. Como eu falei, a gente vai usar isso na base de... só coloquei uma de ler dados simples, porque ela não é... a gente não precisa disso definido em vários bancos, porque a gente só tem um banco de dados mesmo. Mas se você tiver vários, você tem que fazer uma coisa mais incrementada, ou colocar uma função para cada banco de dados, ou utilizar alguma que seja genérica, e depende de como você queira fazer. É possível fazer da forma genérica também, para você colocar uma mesma função para vários bancos de dados. Eu vou colocar ler dados e esse adados como parâmetro. Esse adados é um array que vai conter os campos, o valor dos campos. Então a gente faz nossa criação assim. O adados vai receber por causa da quantidade de registros, a gente vai fazer assim para não ficar mais simples. NetAssoc aqui eu vou fazer o seguinte. Não sei se vocês se lembram, mas tinha aquele ARFile.txt que a gente viu lá no começo, que tem todos os campos. Então eu vou utilizar esse txt aqui para já não precisar digitar, ficar mais fácil na digitação aqui, tá? Senão aqui eu não precisava ter feito assim. A gente vai colocar todos aqui, só no final substituir por vírgula e ponto e vírgula. Já temos em cada elemento do array um campo diferente. Quase acabando. Então, dessa forma a gente tem, quando a gente chamar essa função, ele vai pegar os campos do banco de dados e vai transferir para um array. Como eu já falei, mas aqui é uma vantagem de você fazer isso nesse modo, porque na hora que a gente estiver trabalhando, por exemplo, com SQL, você já faz uma função com SQL que vai jogar nesse mesmo array. Então, lá no controller, na parte onde está mexendo com o grid, você não vai mais precisar ficar fazendo essa mudança. Vai ficar tudo direitinho, entendeu? Fica mais fácil. E vamos colocar na nossa... Eu vou fazer uma rotina. Daqui eu vou colocar duas rotinas, na verdade. Uma carrega grid no controller. Ah, mas você tinha falado que não ia fazer no controller. Não, mas eu vou fazer essa parte no controller para poder ficar bem MVC mesmo. Function carrega grid. Pensando já na questão do SQL, porque na hora que a gente fizer isso no SQL, a gente já precisa estar com essa parte já em ordem. Tá?
A gente já precisa fazer isso pensando nessa parte do nosso SQL, para que a gente no futuro tenha menos manutenção para fazer. E no nosso carrega grid, que a gente vai usar mais adiante, lá no inicia grid, a gente vai passar como parâmetro uma variável chamada agrid. Vai ser uma função bem simples, na verdade. E que essa carrega grid, eu só estou colocando ela aqui para poder fazer como fazer bem essa questão de controller, tá? O que não seria necessário. Vou colocar aqui, carrega grid controller, CTRL. E aí eu vou chamar a função carrega grid que vai retornar, que vai mexer com o banco de dados mesmo. E ela vai repassar esse agrid como referência. Parece besteira, mas na hora que você estiver fazendo isso com SQL, aí você vai ver que tem bem mais sentido. E como a gente vai mexer no banco, a nossa carrega grid efetivamente está aqui. Function carrega grid, que recebe o agrid como parâmetro e retorna nulo. Ah, podia retornar o grid? Podia retornar o grid, não teria problema nenhum. Ele podia fazer uma coisa que retornasse o grid. Isso a gente pode até fazer isso na questão do SQL. Entendeu? Então tem várias coisas que a gente pode mexer nesse aspecto. Aqui a gente vai colocar uma variável local, dados, que vai receber um array vazio. Por que essa variável local? Ela é local porque ela é visível somente dentro da função, certo? Eu vou... Uma coisa que eu esqueci, nesse controller do grid, na verdade aqui ele não vai estar... Ele vai estar colocando... Ele está aqui local, aí eu vou zerar a nossa variável agrid, que eu estou carregando, então eu estou falando, vai ser a partir do zero, ele vai estar zerado, então eu estou forçando ela a não ter mais nenhum elemento. E o tradicional db, a gente vai carregar todos os elementos do grid a princípio. Então vai para o início do arquivo, while not netassoc the file, do tá aqui. E no nosso while, aí é que entra aquela rotina. A gente se posicionou no primeiro, sabemos que estamos no primeiro registro. Então a gente vai ler os dados desse registro no nosso vetor adados. Ele vai receber todos os dados daquele registro para o adados
nós vamos adicionar na grid os campos que nos interessam. Lembrando que, no nosso caso, a gente vai querer o ID, o nome, a empresa, endereço, cidade, estado, documento e aniversário, que são as nossas chaves de busca, de pesquisa. E onde é que são, o que são esses elementos? Eles são no nosso vetor que a gente recebeu já dados, que a gente alimentou lá no LeDados, eles são, a gente verifica aqui, ó, campos 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então a gente vai começar com a dados 1, que é o ID, a dados 3, que é o nome. Eu estou colocando na mesma sequência que a gente definiu lá para o grid. A dados 2. Então, na hora que vocês tiverem dúvida, é só ir lá no nosso grid e verificar qual é a sequência que está naquele objeto, naquele controle grid lá. Então o segundo aí é o empresa, aí depois o endereço, que é o dados 6. Depois o dados 8, que é cidade. Dados 10, dados 5, que é o documento, e o dados 4, que é a data de aniversário. Fecho o array, fecho a função. E, obviamente, note a sock b skip, que é para o registro seguinte. E com isso ele vai completar até chegar no final do nosso banco de dados. E retorna new. Nessa função, portanto, ele vai estar preenchendo a variável agrid, que foi passada por referência aqui nessa chamada do controller. Então, agora a gente vai mexer na nossa inicia grid, porque para realmente carregar as informações. Então vamos lá. A nossa inicia grid, a gente tem um local, a grid, estamos inicializando aqui, um local ini, inicializando com 0, porque a gente vai ter que fazer uma varredura de informação. E finalmente, uma vez que já foram selecionados os botões, vamos abrir o arquivo, carregar o grid, grid.agrid,
Eu falei sagrid control é só para manter o padrão MVC, tá ok? Você poderia fazer a chamada de carrega grid direto daqui e não precisaria fazer outra função. Eu só estou mantendo a lógica da montagem. Com isso a gente carregou no nosso vetor, na nossa matriz, a grid, que é um vetor de vetores. A gente carregou todas as informações do banco de dados. A gente vai mexer ainda mais nessa questão por causa dos filtros e tudo mais. Mas vamos chegar lá. Não vai ser hoje. Hoje a gente vai carregar os dados aí. E a princípio você pode falar, é só colocar os dados agora lá dentro. É mais ou menos isso. A gente vai ver primeiro se o grid está cheio, tem alguma informação lá dentro. Se o tamanho dele for maior do que 0, quer dizer, tem dados cadastrados. Se for maior do que 0, ele vai carregando com um for de 1A em grid. Next. E para a gente fazer essa carga, a gente vai utilizar um método, porque no caso do grid, a gente tem, vamos lá nesse grid contatos, você tem aqui, a gente vai popular essa informação aqui, esse itens. Só que ele não é um dos eventos aqui. A gente vai utilizar um método de dentro dele, que também está na documentação, então facilmente vocês vão ver. E eu vou falar agora. Quando a gente vai chamar um método, a gente coloca do método, para poder fazer a chamada do método, coloca qual é a tela, o formulário, grid contatos. Aí, qual é o controle ou objeto, no caso aqui, nosso grid contatos. E o método em questão. O método em questão é o addItem. Para adicionar itens naquele nosso elemento ali, na propriedade itens. Um detalhe, ele adiciona itens, ele não está limpando nada. Então, se tiver alguma coisa lá, ele vai carregar e vai continuar enchendo. Tá? E o que a gente coloca? Lá dentro a gente vai colocar um aclone. Ah, por que eu estou usando aclone? Porque a gente está trabalhando com um vetor de vetor, então é sempre melhor você utilizar um aclone. E ele vai pegar o vetor que está na posição 1 do vetor agrid, que é justamente a lista de campos que a gente vai utilizar. Dá um clone nele e carrega do método. Ah, mas e se tiver dados, como é que faz? Ele vai ficar enchendo? Se você fizer só isso, ele vai ficar enchendo o seu grid, sim. Como é que você evita isso? Você usa um outro método, grid contatos. O método é o select all items. Ele vai com isso limpar todos os itens, vai tornar a nossa propriedade de itens igual essa que a gente tinha colocado no começo. Ele vai limpar todos os itens, vai ficar sem nenhum item nessa propriedade. E aí depois disso ele vai estar avaliando se fez. Ele vem aqui, ele limpa os itens. Depois, se tiver dados no grid, se tiver dados no banco de dados, aí ele vai popular o grid. Certo?
Podemos testar? Vamos dar uma olhada. Vamos compilar. E chamamos nossa alteração e temos aqui o nosso banco de dados com as informações que nós queremos, certo? Vai ver aqui uma coluna ID, coluna nome, coluna empresa, coluna endereço. Isso aqui são as informações que a gente tinha colocado no nosso banco de dados naquela ocasião em que a gente estava mexendo nele, colocando, modernizando ele, revendo as funções para transformar ele de um Summer 87 para um Clipper 5.3. Então você tem já tem os dados que a gente tinha deixado lá. Esse ID aqui é o código dele, tudo. Certo? Aqui o botão de alteração obviamente não funciona ainda. No próximo passo nosso, que não vai ser hoje, porque já estamos com mais de 50 minutos. No próximo passo a gente vai fazer a nossa rotina de pesquisa, na qual a gente vai fazer uma pesquisa de que você digita aqui e ele vai, na hora que clicar no pesquisa, ele vai filtrar esses campos aqui de acordo com o que você determinar aqui, com o conteúdo da pesquisa. Então essa vai ser a próxima parte. E nisso a gente vai mexer de novo nessa nossa rotina de montagem do grid, porque a gente vai ter que fazer essa avaliação a mais, que aqui ainda não está sendo feita. Tá ok? Então por hoje é só. Obrigado por assistirem. Eu vou subir essa rotina já no nosso repositório. Lá no GitHub. Um commit e feito e push. Está alimentando. Então na hora que vocês terminarem de ver, se quiserem ir no GitHub, vocês já podem pegar as fontes que a gente mexeu aqui. Certo? Não se esqueçam de dar o like e de assinar, de se inscrever no canal, caso vocês não tenham inscritos. Chamem os amigos e avisem as pessoas que vocês conhecem que também gostariam desse conteúdo. Obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.